Por que o Bolsonaro, naquela época, de 2017 para 2018, ele teve esse entusiasmo, essa crescência tão grande no país? O que levou ao país a enxergar Bolsonaro como um forte candidato? É que, na verdade, o brasileiro é conservador, né? Isso aí é um fato. O brasileiro não sabe que é conservador, mas o brasileiro é um povo conservador. Né? A gente vê aí até pelo povo aí, até tem que tomar cuidado que a gente vai falar porque isso é público, mas assim, a gente vê tudo que o povo rejeita, né? Esse negócio de ideologia de gênero, esse negócio de colocar coisas indevidas para crianças nas escolas. Você pode pegar qualquer classe social, o povo brasileiro ele rejeita isso aí. Só que o povo brasileiro ele não tem ainda essa base ideológica pavimentada, né? Ele não sabe que é conservador. O povo brasileiro é conservador, mas ele não sabe que é conservador. Mas se for analisar, nós temos o Brasil, o maior o maior percentual de católicos, certo? De cristãos, né? Cristãos e católicos, né? A Igreja Católica dentro do Brasil é muito grande, muito forte. Sim. E, consequentemente, de uns anos para cá, bem antes do Bolsonaro, cresceu-se muito o cristianismo, né? O evangélico cresceu muito aqui dentro, né? Então se tornou realmente conservador. Então vocês acreditam que por causa desse montante o brasileiro é conservador? Mas ele já sabia que era conservador, porque dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, já se é conservador por própria natureza, né? Por crescência ali. Então já tinha um consentimento, ou você acredita que não? Na verdade, eu concordo em parte com o que tu está falando. Por que eu te digo isso? Por que hoje os evangélicos são uma população crescente e o catolicismo ele deu uma diminuída? Porque existe uma doutrina dentro da própria Igreja Católica chamada Teologia da Libertação. Sim. E o que essa doutrina faz? Ela tenta criar pessoas para implantar o progressismo dentro da própria igreja. Ela tenta corroer a igreja de dentro para fora. Então, você pode ver assim, a porcentagem de evangélicos que votaram no 13, eleição passada, por exemplo, é muito pequena. Mas você pega a quantidade de pessoas que votaram no 13 que são católicas, ela é grande. A gente pega, por exemplo, padres, por exemplo, lá em São Paulo tem o padre Júlio Lancelotti, que eu vou até não falar muito sobre ele aqui, até para a gente não ter problemas, mas é um padre esquerdista. Né? Em Santa Catarina a gente tem um deputado estadual do PT, que é um padre, que é o padre Pedro. Então a gente vê que o progressismo ele conseguiu se infiltrar dentro da Igreja Católica com a teologia da libertação. Então, isso faz o catolicismo não ser, de modo geral, tão conservador quanto os evangélicos. Por exemplo, numa igreja evangélica é inadmissível falar de aborto, mas dentro de igreja católica, não necessariamente o padre está falando, né? Mas a Igreja Católica, mas a católica é contra o aborto. A Igreja Católica é totalmente contra o aborto. Mas existem correntes e pessoas que frequentam a Igreja Católica que são a favor do aborto. Sim. Eu já escutei. Sim. E isso, para mim, é uma falha doutrinária de quem, né, se diz católico. Porque mas não o livre-arbítrio? Quem está frequentando pode ter a sua opinião? Eu acho que não. E principalmente na católica. A católica é uma igreja que ela tem os seus preceitos e que se você não segue os preceitos, você não faz parte, mesmo frequentando missa, por exemplo. Quer fazer um risquinho na sobrancelha? Não, obrigado. Vai. Não tenho esse costume. Então, assim, eu vejo que está faltando base ideológica para o nosso povo. O nosso povo rejeita as mesmas coisas de modo geral. Por exemplo, você pega aí pesquisas que falam sobre aborto, a população brasileira é esmagadoramente contra o aborto, mas acabam votando em pessoas que são a favor do aborto, né? Só que, por exemplo, durante as eleições de 2022, eu vou tentar evitar falar sobre muito esse assunto para a gente não ter problema, mas não se podia falar que o Lula era a favor do aborto. Não podia. Só que por uma determinação do próprio tribunal. Do próprio tribunal, né? E logo, após que o PT assumiu, o PT colocou dentro de uma bula lá do Ministério da Saúde que era a favor do aborto, que tinha que fazer aborto. Então você vê que a população, falta informação e falta também o cara pesquisar o candidato antes.
Pesquisar o que aquela pessoa defende, porque todo mundo sabia, todo mundo tinha um pouquinho de esclarecimento, sabia que o PT sempre foi a favor do aborto. Então não tem lógica. Mas o Lula é malandro. Mas O Lula é malandro. Porque, olha, veja bem, o Lula, você nunca ouviu da boca do Lula dizer que era a favor ao aborto, correto? Correto. Mas quem está envolto ao Lula apoia esse tipo de situação, correto? Corretíssimo. Então, o Lula é malandro, amigo. O Lula sabe. É o homem que não tem um dedo para não trabalhar, amigo. Então, eu tenho esse entendimento. Mas, infelizmente, a gente tem uma boa parte da população que ainda está dormindo. E isso aí é o que eu falo sobre a gente ter a própria formação política, né? Pesquisar mesmo. Né? Hoje em dia tem internet, ninguém precisa ir muito longe para descobrir o que as pessoas defendem ou não. Com a internet você pode pesquisar, por exemplo, vai lá no YouTube e pesquisa Olavo de Carvalho, por exemplo. Você tem aí uma base ideológica gigantesca. Você vai passar uma vida inteira e não vai ver tudo que aquele homem produziu de conteúdo. Então, é um negócio absurdo, só que as pessoas preferem ver Big Brother, as pessoas preferem ver novela, as pessoas preferem ver série, em vez de se formar intelectualmente e saber, né, os rumos do mundo que ela vive, o que está acontecendo, os rumos que o mundo está tomando. E onde é que está esse erro? Assim... Ele não está na educação primária ali? Também concordo plenamente que esteja na educação primária. Eu vejo assim, na verdade, a principal base do ser humano é a família. Com certeza. Quando se destrói a família, você tem um ser humano quebrado. Isso é um fato. E o que vem acontecendo, né, não vou apontar um culpado, porque existem inúmeros fatores que transformaram isso, mas o Brasil é um país onde as famílias são disfuncionais. Então, enquanto a gente não resolver esse problema, né, que é básico, que é na base, a gente vai ter situações como essa acontecendo. Crianças que têm acesso a TikTok, por exemplo, mas não têm acesso a um material ideológico, um material didático decente, por exemplo. Né? E outro problema, né? A gente tem aí doutrinação ideológica dentro das escolas. Né? A pessoa cresce sendo doutrinada achando que o esquerdo é bom, né? Não deu certo em lugar nenhum. Nenhum lugar que foi dominado pela esquerda prosperou. E mesmo assim, ainda é pintado por muitos professores de história e sociologia que um lugar governado pela esquerda é um lugar bom de se viver.